Bom, como eu acabei de falar, agora eu vou apresentar a introdução, análise por elementos finitos. É um tópico muito grande, eu tive que resumir bastante ele. Então, tem muitos conceitos que vocês vão poder aprender por fora do que eu vou estar explicando aqui. Se vocês tiverem curiosidade, seria um tema muito legal de se estudar. Mas eu vou dar uma pequena introdução para vocês começarem a entender. Bom, as motivações para trabalhar com análise por elementos finitos. Em primeiro lugar, eu coloquei redução de custos, porque a maioria de vocês deve saber que para realizar um teste de uma peça ou algum equipamento, a gente gera um custo, tanto construindo um protótipo como realizando os testes, que muitas vezes são destrutivos, e isso encarece o preço final de um produto, por exemplo. Então, a redução de custos que a análise por elementos finitos permite, ela é muito útil para um engenheiro ou para uma empresa ou algum grupo que queira desenvolver um projeto. Além disso, a gente tem o aproveitamento do auxílio computacional para resolver certos problemas. Por exemplo, o computador ele vai auxiliar demonstrando formas mais visuais de você analisar o seu projeto, ver como ele está saindo em simulações, entre outros casos. Além disso, tem muitos problemas que a gente não consegue resolver apenas calculando ou idealizando um projeto. Por exemplo, existem problemas estruturais, se eles são complexos, e dificilmente você conseguiria calcular eles apenas usando papel e caneta. Mesmo com uma calculadora, seria difícil. Então, usar a análise por elementos finitos com um computador, ela auxilia a resolver problemas estruturais complexos de forma rápida e simples. Além disso, realizar análise por elementos finitos de projetos, ela permite prever falhas e realizar melhorias no projeto. Bom, eu falei bastante até agora, mas a maioria de vocês deve estar se perguntando o que é análise por elementos finitos. Bom, eu vou começar mostrando para vocês um pequeno exemplo aqui para vocês de uma situação para vocês pensarem. Bom, aqui vocês podem observar uma régua. Ela está apoiada nas extremidades em duas mesas e tem uma força sendo aplicada sobre ela. Bom, é uma situação tanto quanto simples. Acredito que alguns de vocês até saibam como calcular o que está acontecendo com essa régua, deflexão, o raio da deflexão, o deslocamento máximo da régua. Mas imagina que vocês precisassem calcular o deslocamento de todos os pontos da régua, em toda a extensão do eixo X. Qual foi o deslocamento que ela teve no eixo Y? Seria bem complicado. Mas é aí que a gente vai entrar com o método dos elementos finitos. Bom, esse método, ele reduz a complexidade do problema para obter uma resposta aproximada. Ele não vai te dar uma resposta exata do que você precisa obter. Aqui, se vocês observarem essas duas figuras aqui embaixo, ao invés de trabalhar com um elemento infinitesimal da régua, esse método ele propõe que a gente trabalhe com elementos um pouco maiores e de número finito. Ou seja, a gente subdivide o objeto em vários elementos interconectados, formando uma malha. E é assim que a gente consegue resolver problemas complexos. A gente analisa elemento por elemento. Bom, eu vou explicar um pouquinho melhor o que são esses elementos. Na análise por elementos finitos, os elementos eles são tratados como um corpo isolado. Assim como para resolver exercícios de física ou solucionar problemas físicos, a gente isola um corpo e apenas verifica as ações que estão sobre ele, como forças, tensões, entre outros. E cada elemento, no caso de uma malha de elementos, ele vai estar interagindo com a sua vizinhança. Um elemento vai estar agindo sobre o outro até preencher toda a cadeia.
Quando a gente combina as informações obtidas para cada um dos elementos, a gente vai ter uma previsão do que acontece com todo o objeto em si. Por exemplo, naquele caso da régua, se a gente pegasse cada um dos elementos que a gente subdividiu, a gente conseguiria montar a régua no formato da deflexão, de uma forma bem aproximada. A geometria desses elementos, ela é escolhida de acordo com o que você vai querer obter de resultados. A geometria tem que facilitar a resolução das equações e tornar os resultados mais próximos possíveis dos valores reais. Esses elementos, eles são compostos por arestas e pontos comuns entre as arestas. O tamanho, prestem muita atenção nisso, porque é bem importante quando vocês forem usar o software. O tamanho dos elementos, ele influencia tanto na precisão quanto no tempo de processamento. Então, quando você for fazer uma análise, você tem que ter um equilíbrio entre a precisão que você precisa obter e o tempo que você quer gastar para obter essa precisão. Obviamente, quanto menor o tamanho do elemento, mais precisa vai ser a análise. Porém, você vai ter mais elementos para analisar, se eles forem menores, porque o tamanho do objeto não vai mudar. E quanto mais pontos você tiver para fazer cálculos, maior vai ser o tempo que o computador vai gastar para fazer esse cálculo. Por exemplo, se você tiver um projeto muito grande e usar uma quantidade muito grande de pontos, seu tempo de processamento pode chegar a passar de um dia. E agora, eu já falei bastante sobre os computadores, mas eu vou especificar um pouquinho melhor. Bom, a análise por elementos finitos, ela é composta basicamente por métodos numéricos. O método é desenvolvido para se fazer contas e se obter um resultado também numérico. E como os métodos numéricos podem ser passados como programas para computadores, é aí que entra os computadores. A gente adapta o método usado na análise por elementos finitos para ser usado em um computador, como um programa. Como é o caso do FreeCAD, que é o que a gente vai utilizar. Ele tem uma bancada específica para análise por elementos finitos, chamada de bancada FEM. O primeiro passo para você começar a utilizar a análise por elementos finitos no computador é criar um modelo geométrico com formato e dimensões do objeto que você quer analisar. Esse modelo geométrico nada mais é que um desenho em 3D digital da peça que você vai analisar. Com esse modelo geométrico, a gente cria uma malha para poder gerar todos aqueles elementos que serão utilizados nos cálculos. No FreeCAD, a gente tem a opção de criar a malha manualmente e também tem a opção de usar uma extensão do FreeCAD para criar malhas de forma mais automática. A gente passa os parâmetros para o software e ele vai gerar a malha automaticamente. Aqui a gente tem um exemplo de malha com elementos triangulares. Se vocês repararem aqui nesse cantinho, nesse balãozinho, a gente pode observar os nós, que são as ligações entre as arestas em si, que são essas linhas, e os elementos, que é esses triângulos formados por arestas e nós. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper e perguntar, tá bom? Só para complementar, essa malha aqui, ela foi gerada pelo gerador de malha NetGen. Existem 2 geradores de malha que já vêm integrados no FreeCAD, que é o NetGen e o outro, eu não me recordo o nome agora, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele nos próximos slides. O NetGen, ele já vem pronto para ser usado. O outro, ele precisa ser ativado para aparecer no programa. Bom, aqui é uma representação daquela mesma peça, só que com alguns elementos a mais.
Aqui a gente pode observar o elemento que a gente estava tratando anteriormente. E aqui a gente tem a representação que o FreeCAD usa para demonstrar que tem uma força agindo sobre essa peça. Como vocês podem ver, ela está atuando aqui na superfície. É como se fosse um suporte e a força está sendo aplicada sobre o suporte. E a gente tem essas outras bolinhas aqui, que são os pontos de fixação da peça. Se vocês repararem aqui, ó, essa peça ela tem furações, por onde seriam presas provavelmente parafusos, e ela ficaria fixa em algum lugar para segurar uma outra peça. Bom, mas o que ocorre com a malha durante a simulação? Bom, se vocês repararem aqui, como eu disse, os elementos eles são interconectados. Eles estão conectados uns aos outros. Então, a força que é aplicada a um deles é transmitida aos demais de acordo com a geometria deles. E, obviamente, essa força ela não vai ser apenas transmitida por cada elemento, ou por cada nó, ou por cada aresta. Esses nós e essas arestas, eles vão sofrer deformações. No caso dos nós, eles vão alterar a sua posição. No caso da aresta, ela vai ou comprimir ou ser esticada, dependendo do tipo de força que você está aplicando sobre o objeto. Por exemplo, se você estivesse realizando um ensaio de tração na simulação, os nós seriam esticados pela tração que está sendo aplicada no material. Bom, quando a gente aplica força e tem um ponto de apoio na malha, a gente gera muitos dados para o programa que ele pode calcular e usar. Por exemplo, a gente pode obter desses dados, como a gente tem uma força sendo aplicada, a gente pode obter a tensão em cada ponto daquela malha, o estresse que a malha está sofrendo, diferença de pressão, entre outros. Aqui eu tenho uma representação bem simplificada do que mais ou menos acontece quando eu aplico uma força sobre um elemento. Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho os pontos com as coordenadas deles, e quando eu aplico a força nesse ponto aqui em cima, como eu tenho uma fixação lá embaixo, está sendo transmitida até esses pontos, essa força, de acordo com as propriedades do material de que é feito a peça, ela vai causar alterações nessa aresta aqui, ó. E como a gente tem todos os dados de inclinação das arestas, posição delas, a gente consegue calcular como essa força está sendo transmitida de cada aresta para cada aresta e calcular também a deformação que ela está sofrendo e a nova posição para cada ponto. Basicamente, a gente vai partir de uma posição inicial de cada ponto da malha e, depois da aplicação da força, o programa vai solucionar as equações que descrevem o comportamento físico desse material e vai nos retornar uma nova posição para cada ponto. Basicamente, é o que o programa faz. Ele pega as informações sobre a peça e o que está acontecendo com essa peça e ele nos retorna valores numéricos para a posição de cada ponto da peça, além de outros dados que vêm junto com um arquivo de dados. Bom, para análise mecânica, que no caso, como eu acabei de falar, esse exemplo é um caso de análise mecânica, eu apliquei uma força ali sobre a peça e o objetivo era ver o que aconteceria com essa peça. Bom, para fazer esse tipo de análise, nós precisamos das propriedades do material, que no caso seriam, para análise mecânica, o módulo de Young, o coeficiente de Poisson e a densidade desse material. Apenas com esses 3 dados, o programa já consegue fazer uma simulação do material que você está utilizando. Só que dependendo do tipo de análise,
algum dado ou outro pode não ser necessário. Por exemplo, para fazer uma análise mecânica, você não vai precisar dos dados de análise térmica, que seriam o coeficiente de dilatação, o coeficiente de condução térmica e o calor específico do material. Porém, para algumas análises térmicas, a gente vai precisar sim das propriedades mecânicas. Sempre que for fazer uma análise, atente-se para o tipo de análise que você está fazendo. Se ela exige um dado do material, você vai ter que adicionar esse dado ao programa, caso ele já não tenha vindo no programa. O FreeCAD, ele tem um banco de materiais, já com fichas cadastradas para vários tipos de materiais. Porém, essas fichas elas são genéricas. Pode ser que o material que você esteja usando ele não tem as mesmas propriedades dos materiais que estão ali no banco de materiais do FreeCAD. É aí que você vai poder pegar o material genérico do FreeCAD e fazer uma edição nele para realizar um novo cadastro no banco de materiais. Bom, caso algum de vocês se interesse pelo tema e queira aprofundar um pouquinho mais na análise por elementos finitos, na parte teórica mesmo, que seria o método dos elementos finitos, eu recomendo a leitura desse livro que está aparecendo na tela, Elementos Finitos, a Base da Tecnologia. Foi escrito por Alvelino Alves Filho e ele vai dar uma ampla quantidade de informações sobre o tema e muitas informações que eu não pude passar devido ao tempo dessa aula. Existem muitos cálculos que levariam algumas horas para serem explicados aqui, mas vocês vão poder encontrar muitos deles nesse livro. Bom, de introdução à análise por elementos finitos, era isso. Alguém ficou com alguma dúvida até o momento? Pode falar, Fabrício. Opa, boa noite, está dando para me ouvir? Boa noite, tá sim. Então, eu não sei se é uma dúvida besta ou não, mas eu queria perguntar, tipo, esses elementos finitos, eu poderia correlacionar eles com os grãos dos materiais ou não? Não é a mesma coisa. Tipo, se a gente pudesse tratar o material usando os grãos, obviamente a gente ia obter uma precisão muito maior, porque a gente teria todos os dados das propriedades direcionais, dados muito mais específicos. Os elementos, eles geram uma malha para a gente conseguir só uma aproximação do que a gente espera. A gente está tratando o material como se ele tivesse as mesmas propriedades em todas as direções. Então, não é como se eu pegasse ali um grão de um material e ele calculasse grão a grão o que estava acontecendo. Deu para entender? Acho que deu, mas então, tipo, é para cada material um elemento, tipo, um elemento sozinho, ele teria um volume específico para cada material, tipo, já estaria pré-definido isso? Não, não. Como eu acabei de explicar, para você fazer a simulação, você mesmo vai ter que determinar o tamanho do elemento que você pretende usar. Por exemplo, o Ah, FreeCAD ele sim, trabalha com valores máximos e mínimos, dependendo do gerador de malhas que você está utilizando. Se você colocar como parâmetro que você quer elementos de 1 milímetro, ele vai gerar uma malha cujo maior elemento vai ter 1 milímetro. Deu para agora entendi, responder? entendi, tá certo, obrigado. Beleza. Mais alguém? Bom, se ninguém mais tiver alguma dúvida por enquanto, eu vou abrir um outro slide agora para falar sobre o FreeCAD. Só um instante enquanto.
Ok. Bom, como eu acabei de falar, agora eu vou falar um pouquinho sobre o FreeCAD. Bom, o que é o FreeCAD? Eu imagino que a maioria de vocês já notaram, mas o FreeCAD, ele é um software de modelagem 3D e ele é paramétrico. O que significa dizer que ele é paramétrico? Esse software, ele tem uma árvore que mostra os arquivos, como você está construindo eles, e você pode navegar entre os processos de construção desse modelo. O FreeCAD, ele é de código aberto, inclusive no sistema Linux você consegue customizar ele antes de instalar. E por ser de código aberto, existe uma comunidade muito grande trabalhando no desenvolvimento dele. Tem várias bancadas, além da bancada que a gente vai aprender nesse curso. E ele vai muito além da modelagem 3D. Tem várias outras bancadas muito interessantes. Ele foi feito principalmente para projetar os objetos da vida real de qualquer tamanho. Ele, obviamente, foi focado de início em modelagem 3D, para uso em engenharia e projetos. Só que ele tem várias outras funcionalidades. Bom, onde obter o FreeCAD? Bom, se você estiver usando um sistema operacional Windows ou iOS, o jeito mais fácil é entrar nesse link que está aparecendo aqui na tela, que é https://www.freecadweb.org. Esse é o site oficial. Lá vocês vão encontrar, além do FreeCAD, vários arquivos de documentação. E para baixar ele, vocês vão precisar acessar a página inicial e clicar com o botão esquerdo do mouse em Baixe. E na página seguinte, o botão azul está localizado abaixo do nome do sistema operacional que você estiver utilizando. Por exemplo, se você estiver usando o Windows, vai ter lá um arquivo específico para o Windows. Você vai clicar para fazer o download embaixo dele. E depois que o download estiver feito, vocês vão poder instalar o arquivo que foi baixado. Eu vou demonstrar isso melhor depois, na prática, mas por enquanto é isso. No caso do Linux, existe um jeito bem mais fácil de instalar, que é pelo gerenciador de software. Quem mexe com Linux provavelmente deve estar sabendo do que eu estou falando, né? Bom, para quem conhece, você vai entrar no gerenciador de software e vai usar a função de pesquisa para encontrar o FreeCAD dentro do gerenciador de software. Aí vocês vão clicar sobre o ícone dele e clicar para instalar. E assim que você clicar, é só aguardar a instalação e ele já vai estar pronto para uso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre bancadas e macros. Eu falei algumas vezes já sobre as bancadas, mas eu ainda não expliquei o que é, né? Então, o que são bancadas? As bancadas, elas são grupos de ferramentas dentro do FreeCAD. O FreeCAD tem várias ferramentas para desenho e para análise, só que se elas ficassem espalhadas pelo programa, por serem um grande número e elas não trabalharem muitas vezes em todos os projetos, ficaria muito difícil de encontrar e de trabalhar com essas ferramentas. Então, para organizar as ferramentas dentro do programa, existem as bancadas. Elas agrupam as ferramentas que são destinadas a determinado tipo de trabalho. Por exemplo, para fazer desenhos em 2D, a gente tem a bancada Sketcher, que ela basicamente faz o desenho em 2D para a gente depois transformar ele em 3D. E a gente tem bancadas também de desenho 3D, que cada uma tem ferramentas específicas para o tipo de desenho que ela pretende desenvolver. E elas servem basicamente para isso. E elas podem ser encontradas no programa, na parte superior do FreeCAD. Vai haver uma caixa de seleção, onde você seleciona a bancada que você quer trabalhar. Assim que você clica sobre ela,
o programa atualiza a tela automaticamente, colocando somente as ferramentas que pertencem àquela bancada. Assim você não vai precisar ficar perdendo tempo procurando ferramentas dentro do programa. Você apenas coloca o tipo de trabalho que você quer desenvolver e o programa já vai te mostrar as ferramentas que você vai utilizar. As bancadas, elas são gratuitas, assim como os macros e todo o programa em si. Ele é um software livre, vocês podem fazer qualquer projeto neles, não precisa de nenhuma licença nem nada do tipo para utilizá-lo. E, inclusive, eles aceitam pessoas para estar ajudando no desenvolvimento e na manutenção do programa, assim como criando documentação para ficar disponível no site deles, ou até mesmo traduzindo a documentação já existente. Existem vários trabalhos, se algum de vocês se interessar em ajudar a plataforma, existe uma forma de contato com eles no site, onde você pode se tornar onde você pode auxiliar eles no desenvolvimento. Alguém levantou a mão? Não? Então eu vou continuar. Bom, e o que são os macros? Os macros, eles são umas ferramentas adicionais que você pode instalar no programa. Algumas delas não pertencem diretamente ao FreeCAD. São programas externos que você pode acoplar eles ao FreeCAD para tornar o seu trabalho muito mais fácil ou para realizar serviços mais dedicados, entre outras coisas. Por exemplo, a gente vai instalar um macro depois, aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Bom, para instalar as bancadas e os macros, você não precisa sair do programa. A instalação, o gerenciamento e configuração das bancadas e dos macros, ela é feita dentro do próprio FreeCAD. Existe uma guia dentro do FreeCAD, que eu vou mostrar posteriormente, na qual você pode instalar os macros e as bancadas e configurá-los. Além de conseguir instalar as bancadas, os macros, entre outras ferramentas, dentro do FreeCAD, você ainda tem a opção de customizar o programa em vários aspectos. Bom, no Linux você tem muito mais liberdade para poder mexer no código do programa em si. Mas para quem não quer tanto trabalho assim, a gente possui preferências de usuário dentro do programa, na qual a gente consegue alterar as unidades padrões do programa, tonalidade de cor, entre outros dados que auxiliam no desenvolvimento de projetos. Eu só recomendo que você tome cuidado quando se for customizar um programa, porque muitos parâmetros utilizados podem acabar dando conflito posteriormente. Por exemplo, você pode inserir um dado errado na configuração do programa, e aí toda vez que ele for rodar uma análise, por exemplo, ele vai rodar ela errada, ou com um dado que você não queria utilizar. Até outra precaução de sempre tomar cuidado com o tipo de unidade que você vai utilizar dentro do programa. Atente-se para colocar as unidades no programa. Ele reconhece várias unidades, você só precisa digitar o nome na frente do valor. Ele vai automaticamente reconhecer a unidade que você está usando e vai fazer todas as conversões necessárias. Mas é sempre bom atentar para não colocar o valor errado, colocar Newton achando que está usando grama-força e acabar dando um erro no programa. Mas no caso de preferências, caso você altere uma preferência e acabe causando um erro no programa, você tem a opção de voltar lá nas preferências de usuário e redefinir as preferências para o padrão de fábrica. Ou até mesmo, se você ainda lembrar o tipo de dado que você alterou, você pode ir até ele de novo e voltar ele para o original. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o FreeCAD rodando ao vivo. Aguardem só um instantinho, enquanto ele inicia, eu vou falar um pouquinho. Bom, prestem bastante atenção na utilização do programa,
para vocês conseguirem memorizar, guardar informação de onde ficam as coisas, porque algumas coisas são um pouco difíceis de achar. E quando eu estiver fazendo alguma explicação, não tentem entrar no programa ou realizar qualquer atividade durante a explicação, porque qualquer informação perdida pode acabar resultando num erro na simulação ou no desenho 3D que vocês forem fazer. A gente vai instalar também uma bancada e um macro, que é a bancada FEM. Em alguns casos pode ser que ela já tenha vindo instalada, então vocês não vão precisar instalar. E o macro GMSH, que é um gerador de malhas. A gente já vem com um gerador NetGen, mas para ter uma segunda opção, a gente pode usar esse macro aqui. Ele trabalha de forma muito semelhante ao NetGen, porém ele usa alguns parâmetros de entrada diferentes. Você consegue definir tamanhos mínimos e máximos dos elementos, e ele vai gerar esses elementos de uma forma um pouquinho diferente. Você está na tela de slide, não está aparecendo a tela do FreeCAD. Ah, sim, ele está iniciando, eu ainda estou explicando sobre a bancada. Eu pensei que você já estava apresentando o FreeCAD. Ah, não, eu tô apresentando slide ainda. Bom, por enquanto de slides era isso. Agora eu vou mostrar o programa em si. Bom, essa é a tela de entrada do programa. Quando você instala ele de fábrica, ele vem nesse formato. E eu vou fazer um videozinho e mandar para vocês de como instalar ele. Caso não seja eu explicando, eu vou procurar alguns vídeos simples para vocês conseguirem instalar o programa, porque eu não tenho todos os sistemas operacionais aqui para conseguir instalar eles explicar em todos os sistemas. Mas eu vou disponibilizar todo um tutorialzinho para vocês conseguirem instalar o programa e rodar ele na máquina de vocês perfeitamente. Bom, essa aqui é a interface do programa. Quando vocês entrarem nela, ela vai estar assim. Tem até alguns exemplos de peças e itens que vocês já podem ver prontos, só para ter uma ideia do que o programa é capaz. E eu vou começar explicando para vocês como instalar os addons, que seriam as bancadas e os macros. Bom, vocês vão vir em ferramentas e vão em Addon Manager. Aqui, o programa ele divide as bancadas nessa primeira guiazinha e os macros na guia ao lado. Vocês vão poder ver que ele tem várias bancadas aqui que não estão instaladas. As que estiverem instaladas vão estar em verde, escrito instalado ao lado. No meu computador, a bancada FEM, que é a que a gente vai instalar, ela já está instalada. Mas para vocês conseguirem instalar, basta clicar sobre ela e vir aqui nesse botãozinho, Install e Update. Bom, update só se vocês já tiverem instalado. Aqui ele também tem alguns dados sobre a bancada, caso algum de vocês se interesse em ler. Tem bastante informação e tem links diretos para as documentações do FreeCAD, além de manuais e alguns tutoriais que seriam bem interessantes, caso algum de vocês tivesse curiosidade, assistir. Nem todos eles estão em português ainda, como eu disse, tem gente trabalhando na dublagem. Então, pode ser que você precise traduzir ou algo do tipo. Bom, para instalar ele é só clicar nesse botão e já vai estar instalado na máquina de vocês. O macro vai ser a mesma coisa. Se vocês quiserem tirar print da tela, a bancada FEM ela tem um sobrenomezinho, ó, Front STR.
e é ela que vocês vão baixar. Dentre os macros, o único que a gente vai usar, ó, tem bastante macros aqui, uma lista bem grande, mas o único que a gente vai usar é o do gerador de malhas, que eu também já deixei instalado. E o nome dele é GMSH. É tudo maiúsculo, é só uma sigla. Ele não tem tanta informação quanto a bancada, mas vocês conseguem achar informações com facilidade em alguns lugares da internet, como fóruns, entre outros. Como eu disse, a comunidade do FreeCAD ela é bem grande. Você consegue, inclusive, a ajuda, dependendo da sua dúvida, nesses fóruns. Eles são bem movimentados, acredito que não demore muito para alguém responder a sua dúvida. Bom, depois que você já tiver instalado as bancadas, o FreeCAD já vai estar pronto para a gente fazer esse curso. Eu vou mostrar agora apenas como trocar de bancada. Ó. Prestem bem atenção aqui no topo da tela, ele tem uma caixinha onde você consegue selecionar a bancada. A bancada FEM, ela vai estar escrito apenas FEM aqui, e você só precisa dar um clique sobre ela para acessar a bancada. Aqui vocês podem ver que já até carregou as ferramentas da bancada FEM. Elas estão em preto e branco, porque a gente não tem o que é necessário para utilizar elas ainda. E sobre a bancada, por enquanto, é isso. Eu vou mostrar para vocês agora como editar as preferências de usuário. Aqui em cima também tem um botãozinho de edição. Vocês vão entrar nele, no editar, só passar o mouse sobre ele, ele abre automaticamente. E vão clicar em preferências aqui embaixo, último item da lista. Ele vai abrir essa janela de preferências aqui. Para editar algum dado, existem vários tipos de dados aqui, alguns é só habilitar, outros como o idioma do FreeCAD, vocês podem clicar nessas caixinhas de seleções, selecionar o idioma. E aqui existem dados tanto sobre o programa, que seriam esses gerais, como também dos macros e unidades utilizadas pelo programa. Você também tem parâmetros de visualização e vocês podem também adicionar os parâmetros de bancada. Eles não vêm carregados automaticamente, vem apenas esses 5 primeiros aqui. Então, se vocês precisarem editar um parâmetro de uma bancada, vocês vão ter que selecionar ela nesse terceiro item aqui e clicar em carregar aqui embaixo. Aí ele vai carregar, que nem aqui foi feito com a bancada FEM, e vai ter, vocês vão conseguir ter acesso aos parâmetros programáveis do programa. Por exemplo, aqui a bancada FEM, ela tem vários itens que a gente pode editar, como geradores de malhas e os programas que fazem os cálculos das simulações. Alguém tem alguma dúvida? Faltou algo que alguém tenha curiosidade para saber nesse momento? Tem só uma mensagem no chat. Só. Você pode ler para mim, Fabrício? O Rafael tá falando que tem aula agora e precisa sair. Ele tá perguntando se tem algum forms para responder. O Forms com perguntas, ele vai ser lançado automaticamente no Classroom e vai ter 24 horas para responder. Ele vai ser lançado agora, às 19 horas, e aí vocês têm até amanhã, às 19 horas, para responder. Mais alguma dúvida? De nada, Rafael.
nenhuma dúvida? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o Classroom. Eu vou estar disponibilizando qualquer aviso dentro do Classroom. E as atividades vão ficar lá no mural de vocês de atividades, assim que elas forem liberadas pelo Classroom. Eu recomendo que, se for uma atividade que precisa de escrever, enviem, por favor, em PDF para facilitar a minha visualização. E quanto à presença, eu vou estar utilizando o relatório do Google Meet para assinalar a presença, então vocês não precisam ficar preocupados com presença.